A paz do Senhor Jesus, vamos começar mais um cafezinho com Jesus. Hoje, o quinto áudio, o quinto estudo de Com o Inimigo Não Se Brinca, meus irmãos. Enquadrado aqui em Salmos, vamos lá? Salmos 124, Salmos 124, versos 2 e 3, né? Que diz assim: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Olha que Davi deixa claro aqui que a ira, a raiva do inimigo era tão grande que até engolir eles vivos era capaz de engolir, né? Então a gente já chegamos aqui ao nosso quinto estudo, né? Estamos aí falando bastante coisas sobre isso, né? De não brincar com o inimigo, né, meus irmãos? Ele se torna forte por causa do pecado. Ele se torna forte por causa do pecado. Ontem nós tivemos uma aula, né, um estudo, explicando sobre a serpente virar dragão e os dois é o mesmo ser, que é o diabo. Então como é que o diabo, que era uma serpente, se tornou um dragão? Porque ele se alimentou de alguma coisa, ele comeu alguma coisa, e a gente já ensinou isso, que é o pecado. Então quanto mais você peca, mais ele cresce. Se você não peca, ele emagrece. Até rimou, né? Então, se você faz assim, de procurar a santidade, ele passa fome. Entendeu? Aí ele passa fome. E você continua na bênção. Então hoje, meus irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia da resposta. 1 Coríntios 10, 13, vamos lá? 1 Coríntios, Novo Testamento. Vamos lá, que eu acabei passando um pouco aqui. 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 13. 10, 13, que diz assim, ó: não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Olha que forte. O estudo nosso de não brinque com o inimigo, ou com o inimigo não se brinca, deixa claro de que ele pode virar um carro e matar uma pessoa. Deixa claro que pode fazer uma pessoa se enforcar, se esfaquear, se matar. Deixa claro que pode fazer uma pessoa fazer muita coisa. Com quê? Contanto que lhe dê lugar ao diabo. Então, a palavra de Deus fala pra gente fugir da aparência do mal, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, mas ele diz pra gente sempre estar atento, vigiar e orar a todo tempo, porque ele pode nos ludibriar e nos enganar. Então, meus irmãos, ele pode fazer a cabeça do seu esposo, da sua esposa, que de repente se enfraqueceu. Você do nada percebeu que o seu marido quer ir embora, está se apaixonando por outra, ou ela quer ir embora, está se apaixonando por outro. Você só tem uma ajuda, o Espírito Santo. Porque a partir do momento que uma pessoa, mesmo estando com Deus, deu lugar ao diabo, o diabo se aproveita e rouba ela. Ele leva ela. Porque ele faz ele pecar, coloca o sentimento de culpa, tira ele da igreja, aí ele começa a trazer mais pecados, porque um abismo chama outro abismo. Ele pecou na prostituição, sai da igreja, começa a pecar no cigarro, traz a bebida, daqui a pouquinho, um monte de palavrão e um monte de palhaçada dentro de casa. Por isso, meus irmãos, que a palavra está sendo bem clara em nos dizer, de 1 Coríntios 10, 13. Eu quero ler para você, mas olha só, eu quero ler cadenciadamente, ó. Não veio sobre vós tentação senão humana. Paulo está deixando claro uma coisa que Deus passou para ele, que todas as tentações que veio sobre eles é humanas, sabe? Essas tentações que veio sobre eles, é necessário que eles consigam vencer, porque tem uma chance. Como? Vamos lá. Mas fiel é Deus, tá vendo? Que bênção que Deus é fiel conosco, mesmo que nós somos infiéis com Ele. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Deus não vai permitir que a tentação que vem sobre você seja maior do que você, a ponto de te derrubar. Toda tentação que vem sobre você, você pode passar por ela. Está na sua altura. Você pode derrotá-la. Ah, mas foi forte demais, eu não aguentei. Mentira, você aguenta sim. É só não brincar com o inimigo.
Quando é luta, guerra é guerra, paz é paz. Mas você não pode lutar com o inimigo usando um canivetezinho. Tem que usar a espada, a palavra de Deus. Aí ele fala, não se deixar tentar, tentar acima do que podeis. Aí olha só que lindo. Antes, com a tentação, tipo, Deus permite uma tentação chegar sobre você. Mas do lado da tentação vem um escape, para que possais suportar. Sempre tem um escape. Você pega ele se você quiser. Sempre tem um escape. Você entra nele se você quiser. Sempre tem um escape. Você vai buscá-lo, entrá-lo, fazer alguma coisa se você quiser. Depende disso. Tá entendendo? Porque Deus tem uma promessa com você. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer salvar a sua família. Deus quer levantar você. Deus quer mudar o que está acontecendo na sua vida. Mas você tem que dar lugar a Deus e não ao diabo. Então, a partir do momento que com o inimigo não se brinca, começa a acontecer na sua vida, de você brincar com o inimigo, acontece que você perde a chance de estar perto de Deus e ganha grande chance de estar do lado do diabo. Conclusão, será derrotado. Será derrotado. Não há solução perfeita que você vai ter paz, alegria, alguma coisa assim, estando junto com o diabo. Não vai. Abre sua Bíblia em Tiago 4:7. Vamos lá? Tiago, capítulo 4, e o verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Decora. Tiago 4:7. O que está escrito em Tiago 4:7? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Repete comigo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Repete comigo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai-vos. É você pertencer inclinamente a Deus. Você ter alguém como seu Senhor. Se sujeite a Deus. Coloque ele como seu Senhor. E se ele se tornar o seu Senhor, quem é que pode tocar em alguma coisa dele? Não pode. Então, se sujeite a Deus. Depois que você se sujeitar a Deus, você começa a ter imagem e semelhança de Cristo. O que acontece? O cheiro suave da rosa de Saron começa a exalar. O inimigo, quando ele se aproximar de você, aí você não corre. Porque você vai mostrar que você agora está forte. Tem alguém com você. Aí você, resiste o diabo. Resiste, fique ali. Mas ele está vindo, Senhor, ele vai me derrubar. Não, resiste. Mas, Senhor, ele é muito feio, ele vai acabar comigo. Resiste. Resista ao diabo. Você já se sujeitou a Deus, está fortificado. Agora resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Todo aquele que não é cristão, o diabo vem e bate nele. O diabo vem e bate nele. O diabo vem e bate nele. Aí, alguém prega para ele. Aí ele aceita Jesus. O que ele fez? Ele se sujeitou a Deus. Conforme ele se sujeitou, ele foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aí o diabo vem de novo. Quando o diabo vem de novo para destruir a vida dele, agora ele não corre, porque agora ele sabe lutar. Aí o que ele faz? Ele resiste. Conforme ele resiste, o inimigo foge dele. Simples assim. É simples assim. Jesus teve um encontro com ele no deserto. Lá em Mateus capítulo 4, você pode ler Mateus capítulo 4 todo, você vai ver essa briga dos dois, né? Os dois usou a Bíblia, meus irmãos. Usaram a própria Bíblia, a palavra. Mas Jesus venceu. Por isso que com o inimigo não se brinca, meus irmãos. É por isso. Porque até a própria palavra de Deus ele pode usar. Até a própria palavra de Deus. Ele é o enganador e o traiçoeiro. Então ele vai usar a palavra de Deus para deturpar, para mudar a verdade em mentira, para transformar de uma maneira que venha nos desviar da promessa celestial. Acredito eu que você entendeu, você compreendeu que Deus tem uma obra com você. Que essa vida que você está vivendo não pode continuar, você não pode continuar desse jeito. Você vai pagar um alto preço. Deus quer com que você hoje aprenda. Deus quer com que você entenda. Ele é contigo, mas basta você dar lugar. Nós estamos aí, irmãos, no 5º estudo nosso. Será possível que você não entendeu que com o inimigo não se brinca? E você ainda continua nesse pecado? Você ainda continua nessa mentira, nessa falsidade? Você continua fazendo uma imagem do que você não é? Com o inimigo não se brinca. Pastor Alex está falando aqui no cafezinho para você prestar atenção. Não estou dizendo que isso aqui é uma revelação. Eu não sei da sua vida. Mas se tem coisa aí oculta, escondida, fica o aviso, fica o alerta.
Com o inimigo não se brinca. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.